Fala pessoal, tudo bom? Há muito tempo atrás eu fiz para vocês um vídeo sobre a lâmpada a vapor de mercúrio. Foi um vídeo falando sobre o funcionamento da lâmpada a vapor de mercúrio, como é produzida a luz na descarga da lâmpada a vapor de mercúrio, como é convertido a radiação ultravioleta, enfim, o funcionamento básico da lâmpada a vapor de mercúrio. O vídeo fez um sucesso relativamente bom. E hoje eu decidi fazer a segunda parte do vídeo, enfocando um pouco nos cientistas que estiveram por trás do desenvolvimento da lâmpada e também falando um pouquinho sobre a lâmpada mista. Enfim, vamos ao vídeo. Primeiramente, seus inventores. O primeiro grande inventor é Charles Wheatstone. Esse inventor, ele era de Londres, nasceu por volta de 1835 e ele fez diversos experimentos de espectroscopia, ou seja, ele submetia o mercúrio a uma descarga elétrica ou algo semelhante e passava a luz produzida por esse mercúrio ionizado por um prisma para ter acesso ao espectro luminoso produzido por esse mercúrio para saber o comportamento dos átomos desse material. Fazer um estudo do comportamento atômico desse material. Ok? Esse foi o pontapé inicial para o desenvolvimento da lâmpada, vamos por assim dizer. Ou seja, como eu disse, fez a observação espectral, fez a observação dos espectros fez a observação dos espectros individuais emitidos pelo mercúrio. Próximo inventor. Esse eu não obtive a foto dele. John Thomas Way. Também ele é de Londres. Viveu por volta de 1860, ou nasceu nessa data, não tive muitos dados sobre essa pessoa. Ele desenvolveu uma lâmpada de mercúrio rudimentar. Sua lâmpada foi testada na ponte de Hammersmith, em Londres. Próximo inventor, Leo Arons. Esse sujeito da foto era um alemão, nasceu, se não me engano, em Berlim por volta de 1892. O Leo, ele desenvolveu a primeira lâmpada a vapor de mercúrio funcional. A coloração da lâmpada a vapor de mercúrio que ele desenvolveu era pouco agradável, tinha um tom esverdeado que não era lá muito boa. E teve uma baixa aceitação comercial. Sendo assim, não era lá uma lâmpada que trouxe, vamos dizer assim, uma grande contribuição para o mercado na época. Não, digamos assim, não trouxe os holofotes para cima desse inventor. De forma que grandes empresas como a GE não tiveram grande interesse em patentear e financiar o inventor. Pelo menos não o projeto desse inventor nessa época. Peter Cooper Hewitt. Esse é interessante. Ele era de Nova York. Nasceu por volta de 1901 ou desenvolveu o projeto dele por volta dessa época. Ele criou a primeira lâmpada a vapor de mercúrio bem sucedida. Esse cara fez história. Talvez esse seja o verdadeiro pai da lâmpada a vapor de mercúrio. O projeto dele foi iniciado por volta de 1898. Ele criou uma lâmpada confiável e de coloração aceitável. E essa sim teve a patente
financiada e comprada pela GE posteriormente, ou seja, foi fabricada em série a lâmpada dele. Ou seja, o cara encheu as burras de dinheiro com a lâmpada que ele produziu, mas trabalhou bastante no projeto. Agora, outros inventores que não obtive dados nenhum sobre eles, mas tiveram grande importância. Cook e Hitchinski. Eu acho que é isso. Difícil esse nome, hein? O que eles fizeram? Eles são de Munique, pelo que consta. Por volta de 1906, eles desenvolveram o produto deles. Criaram as primeiras lâmpadas a vapor de mercúrio sob alta pressão. Fizeram a lâmpada num tubo de quartzo difuso e nos laboratórios da Siemens. Interessante, né? A lâmpada mista. O que é uma lâmpada mista, pessoal? Antes de mais nada, uma lâmpada mista é uma lâmpada a vapor de mercúrio que, ao invés de utilizar um reator, ela utiliza um filamento como limitador de corrente elétrica. Ou seja, não há necessidade de um reator, já que o filamento funciona como limitador de corrente para que o tubo de descarga, que tem baixíssima resistência, quando o gás ou o vapor está ionizado, não exploda devido a baixa resistência do plasma quando está ionizado. Olha, melhor dizendo, do plasma, porque o plasma, por definição, está altamente ionizado, né? Falei bobagem agora. Mas enfim, uma vez que o plasma é altamente ionizado, ele tem uma corrente elétrica, uma resistência elétrica muito baixa. Se eu ligasse direto em 220 uma lâmpada de mercúrio, ela simplesmente seria um curto-circuito. Dá para imaginar o que aconteceria, né? Ligar uma lâmpada de vapor de mercúrio direto em 220, BUM! A lâmpada estoura e causaria um curto-circuito. Já uma lâmpada mista tem um filamento de lâmpada incandescente ligado em série com um tubo de descarga. O que acontece? O filamento ele vai funcionar e vai funcionar como se fosse um freio para a corrente elétrica. Funciona, melhor definindo, funciona como um lastro para a corrente elétrica. Sendo assim, não há curto-circuito. Ele vai funcionar como fonte de luz inicial, já que o tubo de descarga demora para vaporizar o mercúrio, e funciona como um reator para que a lâmpada não seja destruída devido à corrente elétrica. Podem apresentar um bulbo revestido ou claro, sendo o bulbo claro muito raro. Acredite se quiser, existem lâmpadas mistas sem revestimento no bulbo. No Brasil, eu nunca vi, mas em sites de colecionadores americanos é comum se ver esse tipo de lâmpada. Até lâmpadas japonesas sem revestimento existem. Podem operar em 220/240 volts, né? Vai variar um pouquinho a tensão, né? Depende da cidade, né? E o filamento funciona como um limitador de corrente e funciona como fonte inicial de luz, como eu falei anteriormente. E existe na forma tradicional e com aditivos metálicos, vapor metálico. Existem lâmpadas mistas de vapor de mercúrio e existem lâmpadas mistas de vapor metálico. Acreditem se quiser. O preenchimento do bulbo é feito com nitrogênio ou argônio para evitar a sublimação do filamento. Ou seja, o filamento liberaria muitas partículas de tungstênio se fosse vácuo e teria uma vida útil um pouco mais curta. Antigamente, não sei se vocês sabiam, as lâmpadas de incandescentes, o bulbo era evacuado, ou seja, tirar todo o ar dele para que a lâmpada funcionasse. Porque caso tivesse oxigênio dentro, o filamento de tungstênio oxidaria.
Então eles faziam um vácuo para que o filamento funcionasse. E isso causava um certo problema, sublimação do filamento, que causava, com o passar do tempo, o enegrecimento do bulbo e até uma certa fragilidade do bulbo devido à diferença de pressão interna em relação à externa. Qualquer batidinha no bulbo, puff, a lâmpada estourava. Então colocava-se uma certa quantidade de nitrogênio sob baixa pressão para evitar o problema da sublimação e essa diferença brusca de pressão que dava entre o meio externo e interno. Basicamente isso. O preenchimento do tubo de descarga é feito com gás argônio e mercúrio. Pelo menos é o mais comum. O tubo de descarga de lâmpadas de mercúrio mistas com um bulbo claro, em alguns casos recebe alguns traços de estanho e cádmio. Essa eu descobri há pouco tempo. Lâmpadas mistas ou lâmpadas a vapor de mercúrio de bulbo claro, em alguns casos recebe pequenos traços de estanho e cádmio. Para que isso? Melhorar um pouco o espectro da luz. Ela, ao invés de ter aquela coloração esverdeada, passa a ter uma coloração um pouquinho mais azulada. Fica um pouco mais bonita a luz que ela emite. E ao invés de ter um índice de reprodução de cores de 15, 18%, passa a ter um índice de reprodução de cores um pouco melhor, de 20, 21%, mais ou menos como uma lâmpada a vapor de sódio que tem mais ou menos o mesmo índice de reprodução de cores. O preenchimento do tubo de descarga também pode ser feito com mercúrio mais iodetos metálicos. Isso é no caso das lâmpadas de vapor metálico, que considera-se a lâmpada de vapor metálico também uma lâmpada de vapor de mercúrio. Acreditem se quiser. Agora, lâmpadas a vapor de mercúrio diversas. Agora vamos mostrar algumas fotos de lâmpadas a vapor de mercúrio. Primeiro é aquela lâmpada histórica. A primeira a fazer sucesso, a lâmpada de Cooper. Lembra que a primeira lâmpada que foi patenteada pela GE, de 1906? Olha ela aí, ó. Foi utilizada na iluminação do metrô de Nova York, se não me engano, por volta de 1910, alguma coisa assim. Essa é uma lâmpada que deve valer uma fortuna para um colecionador. Muito antiga. Bulmix Jupiter. Essa é uma lâmpada interessantíssima. Ela tem um circuito duplo. Ela é considerada mista, contudo ela é uma mista meio estranha, porque ela precisa de um reator. Ela é mista porque ela tem duas lâmpadas numa só. Ela é uma lâmpada incandescente e vapor de mercúrio. Só que ela é uma lâmpada com dois circuitos separados. Você pode funcionar ela como lâmpada a vapor de mercúrio pura ou como lâmpada incandescente pura. Ou seja, quero ligar ela só como lâmpada incandescente? Eu posso. Quero ligar só como lâmpada a vapor de mercúrio? Também eu posso. Quero ligar com as duas? Dá para fazer também. Pode olhar no bocal dela, não sei se dá para acompanhar no mouse. O bocal dela tem 3 contatos. Tem o contato lateral, tem um contato central e mais um contato central, um pino no centro. Para quê? Para fazer essa gambiarra toda. É uma lâmpada bem complexa. Se não me engano, o fabricante dessa lâmpada é alemão. É uma lâmpada antiga. Futuramente, quem sabe, eu vou fazer vídeos sobre cada uma dessas lâmpadas em separado, falando um pouquinho sobre cada lâmpada. Quem sabe falar um pouco da história delas. Durotest 750 watts. Essa é uma lâmpada interessante. Também é uma lâmpada de 750 watts da Durotest, um fabricante americano, se não me engano. É uma lâmpada potente. E tem 2 filamentos incandescentes verticais que acompanham o tubo de descarga. A grande vantagem, possivelmente, é a facilidade com a qual ele aquece o tubo de descarga, acelerando talvez a vaporização do mercúrio. Talvez seja uma lâmpada que acenda bem mais rapidamente. Mas posso estar falando bobagem também. É só uma dedução da minha parte, ok? Essa é interessante. É uma lâmpada japonesa da Iwasaki de 100 watts.
É uma lâmpada de 100 watts de potência projetada para funcionar numa rede de 100 volts. O que tem de especial nisso? Nenhuma lâmpada mista pode funcionar em tensão abaixo de 120 volts. Ou melhor, 110 volts. Ou 127 volts, que seja. Nenhuma. Existem algumas lâmpadas mistas que funcionam em 110 volts, 120 volts, que seja. Em São Paulo é 127 volts. Que seja. Mas abaixo disso não existe nenhuma. Contudo, no Japão eles conseguiram fazer uma lâmpada funcionar em 100 volts. Qual é a mágica disso? A mágica disso é que, ao invés de eles colocarem eletrodos auxiliares no tubo de descarga, eles colocaram pequenos filamentos. Quando eles ligam a lâmpada, o filamento acende, esquentando o mercúrio e liberando fotoelétrons. Ou melhor, que fotoelétrons? Termoelétrons. Elétrons provenientes do aquecimento dos filamentos. No momento que os filamentos estão bem quentes, uma chave térmica abre, libera o circuito. Aí o tubo de descarga, que está com todo o mercúrio vaporizado e está pré-ionizado aqui dentro, começa a funcionar sem maiores problemas em 100 volts. Um circuito muito bem bolado. Só podia ser coisa do Japa, né? Uma lâmpadazinha 100 volts para o mercado japonês. E muito bonitinha, né? Uma lâmpada da Philips de 160 watts, de bulbo completamente transparente, uma lâmpada mista. Outra lâmpada mista, eu já vi lâmpada desse formato aqui no Brasil. Isso na década de 80. Muitos de vocês talvez nem tivessem nascido ainda. Thorne MBT 160, outra mista americana. Essa aqui tem para vender, acho que no Brasil, hein, gente? É uma mista halógena, ou seja, tem uma lâmpada halógena dentro, ligada em série, com um tubo de descarga de lâmpada a vapor de mercúrio. Interessante, não? Algumas de vapor metálico mista, pelo menos os chineses juram e perjuram que é de vapor metálico, também tem o mesmo sistema. Um tubo de descarga, mais uma lâmpada halógena ligada em série. Olha essa aqui. Essa é bem antiga, da década de 50. Também é uma lâmpada de vapor de mercúrio, mas não é mista não. É uma lâmpada de vapor de mercúrio de 80 watts. Essa é bem antiga, hein, gente? Década de 50 ou de 40. Ou talvez anterior, hein? Talvez década de 40, ou talvez o final da década de 30. É uma lâmpada da Mazda, uma lâmpada japonesa de 80 watts. Olha essa aqui, gente. Meda HML 250PL, acho que é polonesa essa lâmpada. É uma lâmpada de vapor de mercúrio direcional. É uma lâmpada luminária. Interessante, né? Como eu disse, mais para frente eu vou fazer vídeos voltados a essas lâmpadas. Essa daqui, gente, é uma GE H3 86 watts. 86 watts. Sabe de que data que é essa lâmpada, gente? 1930. Super antiga. Iwasaki HSR 50. Olha que bonitinha. Uma lâmpada refletora de 50 watts de vapor de mercúrio. Sylvania Warm Tone 100 watts. É uma lâmpada de vapor de mercúrio de luxo, com alto índice de reprodução de cores, fabricada pela Sylvania. Uma lâmpada de vapor de mercúrio H44GS 100 watts, da Sylvania. É uma lâmpada de vapor de mercúrio refletora com bulbo par 30. Olha isso aqui, gente. Uma microlâmpada a vapor de mercúrio. Quantos watts tem isso? Eu coloquei o mesmo nome da outra lâmpada. Errei, gente. Isso é uma microlâmpada a vapor de mercúrio. Os dados dessa lâmpada eu não sei. Não tenho o menor conhecimento sobre essa lâmpada. Provavelmente seja uma lâmpada espectral. Mas não é. O nome disso aqui, não tem nada a ver com essa lâmpada, viu, gente? Deleta, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, BGE HQE 40 watts. Olha o tamanho dessa lâmpada a vapor de mercúrio. Trata-se de uma lâmpada espectral. Uma lâmpada
voltada para estudo de física. Já vi uma similar a essa aqui, mas era uma lâmpada a vapor de cádmio, que tem uma coloração azul turquesa muito bonita. Similar a essa aqui. Vapor de mercúrio eu nunca tinha visto, só em foto. Que no caso, essa foto aqui. Os créditos vão para lamptech.com, Edison Center, que é um ótimo site, e a Light Gallery, que é um site de colecionadores. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Gaguejei bastante esse vídeo. Embolei um pouco no meio campo, mas é natural. Vídeo que a gente faz meio que no improviso, é assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. E eu fui!